Biossegurança em procedimentos estéticos, disciplina de Introdução e Boas Práticas em Estética, Prof. Geise Ramos. Bom, aula passada nós trabalhamos um pouquinho sobre biossegurança e também tipos de lixo, enfim, resíduos gerados nos ambientes de estética. Hoje nós vamos falar um pouquinho nos demais riscos que estão presentes no ambiente de trabalho, no nosso ambiente que é o de beleza, salão de beleza e estética. Bom, qual que é o conceito de biossegurança? O conceito de biossegurança é um conjunto de ações, então, que eles estão voltados para a prevenção, minimização e eliminação dos riscos inerentes a algumas atividades, né? Inclusive a nossa de prestação de serviço. Então, é prevenir, eliminar ou minimizar os riscos que venham a prejudicar a saúde do homem, a saúde do ambiente, de algum animal ou dos animais em geral, né? E, por fim, a qualidade, então, das pessoas que trabalham nesse ambiente. Qualidade da saúde, né? Bom, é crescente a preocupação, então, com os processos de asepsia e esterilização que são inerentes aos procedimentos estéticos. Na maioria dos atendimentos, o cliente desconhece esses processos e os riscos causados pelas infecções que poderão, então, incorrer nas diversas terapêuticas, então, seja do âmbito capilar, seja do âmbito facial ou ainda corporal. É de suma importância, então, a nossa conduta ética, né, por parte de profissionais que estão atendendo, né, conhecer, então, e procurar aplicar as medidas de biossegurança, né, para estar, então, prevenindo e eliminando os possíveis riscos, sejam eles por contaminação, agentes microbianos, né, ou então risco físico, risco químico, né, biológico e também até os riscos de acidentes, riscos psicossociais que estão presentes no ambiente de trabalho. Trago aqui para vocês os 5 riscos, então, a que estamos expostos. Os riscos no ambiente laboral, né, que quer dizer ambiente de trabalho, pode ser classificado em 5 tipos de acordo com a portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, então, estabelecida desde 1978. Essa portaria contém uma série de normas regulamentadoras que consolidam a legislação trabalhista e são relativas, então, à segurança e medicina do trabalho. Então, aqui, gurias, eu já apresento para vocês o risco químico, físico, biológico, ergonômico e de acidentes, também conhecido como mecânico, tá? Então, essas bolinhas coloridas que vocês percebem na tela, cada uma já corresponde à cor específica daquele risco, tá? Então, aqui temos uma outra imagem, então, que elucida um pouco dos riscos a que estamos expostas, né? Com suas respectivas cores também. Bom, risco químico, cor vermelha. Risco mecânico ou de acidentes, cor azul. Risco ergonômico, na cor amarela. Risco físico na cor verde e risco biológico, então, na cor marrom. Bom, mas o que são esses agentes químicos? Quais agentes químicos que nós estamos expostas? São substâncias, então, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo, seja pela via respiratória, seja em algum tipo de pó, de uma névoa, de um gás, até mesmo de um vapor, né? Então, que a pessoa, tanto os pacientes, os clientes ou nós, possamos ter esse contato, né? E então essa substância ser absorvida através da pele ou pela inalação ou ainda ingestão. Tá? Então, são riscos gerados por agentes que modificam a composição química do ambiente. Então, eles alteram quimicamente o ambiente em que estamos trabalhando. Os agentes físicos. Aqui tem uma imagem de uma pessoa, mas é para ser ali uma cabeleireira, tá? Na verdade, aqui ela tá com uma prancha na mão, mas ele se dirige a agentes físicos, seria o ruído de um secador de cabelo. Tá? Então a imagenzinha ali só ficou um pouco alterada, mas esse agente físico, o que é, tá? São riscos gerados pelos agentes que têm capacidade de modificar as características físicas do ambiente. É um ruído, é uma temperatura, mas
excessivos, tá? Pode ser uma umidade, uma vibração, mas entendam que esses agentes físicos, por exemplo, o ruído, né, com essa imagem gostaria de dizer o ruído excessivo de um secador de cabelo, por exemplo. Vocês sabem que nós temos um limite que ele é dado em decibéis, que nossos ouvidos são permitidos, né, a ouvir e que não prejudicam, né, existe um limiar onde não prejudicaria a nossa audição, né, e alguns secadores, hoje em dia, eles já estão sendo fabricados de uma forma que eles sejam tão potentes quanto os demais, mas façam menos barulhos, ou ainda temos os silenciadores de secador, que também estão sendo utilizados, né, para minimizar esse agente físico do ambiente em que trabalhamos também, tá? A temperatura excessiva, gurias, é para ambientes não diretamente ligados ao ambiente de estética, é para um ambiente onde tem uma caldeira, por exemplo, né? Então, ou baixas temperaturas demais, onde tem uma agora eu fugiu o nome, onde as pessoas entram dentro lá do freezer gigante, assim, né? Então, essa umidade excessiva, né? Essa temperatura muito baixa. Aí, nós temos os agentes biológicos. São introduzidos nos processos de trabalho pela utilização de seres vivos, né? São os micro-organismos, como uma parte integrante do processo produtivo, que podem ser vírus, bacilos, bactérias, né? E que são diretamente nocivos para o ser humano. Nesse slide, se vocês olharem ele bem com calma, ao fundo da onde eu cito esses agentes biológicos, nós temos uma acne com pus, tá? Uma acne com pústula. Então, quando a gente faz a extração, por exemplo, no nosso ambiente de trabalho, nós, né, temos que estar com os EPIs, como nós falamos na aula anterior, né, para estar nos protegendo desses agentes biológicos que podem aí estar interferindo na nossa saúde, né? E principalmente falando nos procedimentos, então, tanto faciais quanto corporais e ainda capilares, tá? Bom, os micro-organismos, eles podem ser veiculados pelas vias aéreas, né, respiratórias, pela via ocular ou ainda pela via cutânea. Ali eu coloquei as mãos, mas não necessariamente mãos, né? Os braços, às vezes o colo, algumas áreas que ficam um pouco mais expostas, até a própria face, né? Se fica alguma. Coloca a máscara, fica um pouquinho da face exposta. Enfim, esse contato, esse micro-organismo, ele pode então estar invadindo o nosso organismo através da via cutânea, não só das mãos, mas qualquer área de cutis exposta, tá? Bom, os agentes ergonômicos, então, são riscos que estão introduzidos no nosso processo de trabalho por ou máquinas ou algumas formas de métodos que são inadequados, então, às limitações dos usuários. E aí nós temos aqui, eu coloquei uma imagem até, nossa, agora nesse momento, assistindo a videoaula aqui no computador, né? Como é que a gente tá sentado? Se ajeita aí, ajeita a coluna, fica bem retinho, né? E mesmo até quando estamos com o celular na mão, a gente, né, abaixa um pouco a cabeça, inclina. Então, isso falando do nosso cotidiano aqui, na videoaula, no uso do celular, smartphone, né? Mas lá no nosso trabalho, quando nós estamos prestando serviços, né? Às vezes manicure, né? Tem a mesinha adequada, a mesa tá autossuficiente, né? Ou falando da esteticista, na massagem, qual que é a altura dessa maca? Ou para limpeza de pele, como é que tá a altura desse mocho, né? E a maca também é importante, então postural, tá? Então são problemas de ergonomia, né? Um levantamento de peso errado, um ritmo excessivo, uma repetição de movimentos, né? Uma postura inadequada, então todos esses são agentes ergonômicos que podem estar presentes, né? São riscos presentes no nosso ambiente de trabalho.
E ainda, gurias, então, os agentes mecânicos ou agentes de acidentes, né? Envolve-se aqui riscos com equipamentos, máquinas usadas, né, por nós profissionais da estética, qualquer equipamento estético, alguma instalação da clínica. E aqui eu coloquei nessa imagenzinha ali 2 adaptadores, o famoso T, né, que a gente conhece, com muita coisa conectada. Então, será que é correto, né? Não. Então, é um risco que estamos correndo. Essa instalação elétrica do ambiente que a gente está, às vezes nós não sabemos. O nosso equipamento passou pela manutenção manual, às vezes também não. Então, nós temos que estar observando essa infraestrutura do local onde que a gente está trabalhando. Às vezes, essa infraestrutura pode estar inadequada, nos deixando mais próximas e expostas a esses riscos de acidentes. Tá? Bom, conhecemos os 5 tipos de riscos, né? E aqui eu trago para vocês, gurias, então, o mapa de riscos. Bom, o que é esse mapa de riscos? Ele é uma representação gráfica, né? Baseada no layout da instituição, no layout da clínica, no layout da estética de vocês, né? E lá nesse layout, a gente vai ter quais riscos vocês estão expostas, quais riscos existem naquele local, tá? Então aqui, gurias, eu coloquei para vocês uma legenda, reforçando a cor de todos os riscos, como desde lá no início, e também a legenda quanto ao tamanho. Então aqui nós representamos por círculos. O círculo menorzinho, ele quer dizer um risco pequeno, ou então o círculo um pouquinho maior é o risco médio, e o círculo grande, né, é o risco grande. Então, o mapa de riscos, ele tem como objetivo final reduzir o número de acidentes de trabalho e danos à saúde do trabalhador dentro de uma empresa, dentro de uma estética, dentro de qualquer estabelecimento, né? Com a identificação dos riscos, integração e conscientização dos funcionários, o mapa se torna uma importante ferramenta de benefícios para a equipe e para a imagem da instituição. Isso quer dizer, esse mapa de riscos, ele é bem bacana para quando vem uma pessoa nova trabalhar com você, para você mesmo estar atenta a quais riscos você está exposta, o que você precisa cuidar, né? E nós falamos isso, eu falo isso, e, né, de uma forma geral, é porque hoje talvez esse risco ergonômico que existe. Eu comecei a trabalhar recém, eu sou uma pessoa jovem e tal. Isso não é um problema hoje, gurias, mas falando em 5, 10 anos de trabalho, 15 e assim vai, que vocês vão permanecer na profissão, essa atividade repetitiva, será que ela não vai provocar alguma coisa? Essa é minha postura inadequada. Então, assim, há muitos relatos, não na área diretamente do tecnólogo em estética e cosmética, porque é uma profissão recente, mas sim do cabeleireiro, do profissional da beleza, né? De ter as famosas LER, né? As DOR, são lesões por esforço repetitivo, aquele esforço da escova, esforço do secador. Então, esse é um exemplo bem básico aí, que está próximo do nosso meio e algumas profissionais acabam tendo que deixar de atuar ou diminuir muito a sua função, a sua atividade, em virtude desses problemas de saúde que passam a ocorrer por uma falta de cuidado, talvez por uma questão que passou desapercebida. Então, para nós não deixarmos com que isso aconteça, eu trago aqui para vocês um modelinho do mapa de riscos, né? E que ele vai ser também a nossa atividade do TDE, tá? Bom, através dos círculos, então, de diferentes tamanhos e cores, o mapa de risco tem por objetivo de informar e conscientizar, de uma forma fácil, né, numa visualização, quais ameaças que estão presentes, então, no ambiente de trabalho, sendo uma ferramenta essencial para a segurança e saúde dos trabalhadores, né, das esteticistas e das pessoas que estão nesse ambiente. Bom, aqui eu coloquei uma forma de planta, entre aspas, né, como se fosse uma planta baixa, do estabelecimento que seria um salão de beleza, tá? Bom, então
Aqui foi separado o espaço todo desse salão, né? Aí nós temos um banheiro, nós temos o espacinho da manicure, tá? Nós temos lá no início, então, se vocês tiverem, vocês podem colocar a recepção separada, aqui tem as bancadas, e aí os riscos, então, que estão presentes em cada ambiente, tá? Então, na lateral aqui, vocês vão estar percebendo os riscos com as suas respectivas cores, e o tamanho, então, das bolinhas corresponde ao quanto está presente esse risco, se está presente de uma forma leve, no ambiente, de uma forma média, né, moderada, ou se ele está alta, elevada, tá? Então é mais ou menos esse o tipo de trabalho que nós vamos estar fazendo, e é assim que a gente visualiza, né, um mapa de riscos. Bom, reforçando aqui então, tá? 5 grupos. Grupo 1, o risco físico. A sua cor de identificação é a verde e tudo que tem lá naquele ambiente, então, de risco físico. Ruído excessivo, calor, o frio, pressões, umidades, né? Alguns tipos de radiações, que não são o nosso caso. Risco químico, então, na cor vermelha, poeiras, fumos, gases, vapores, névoas, né? Aqui a gente pode destacar um pouco também desse risco químico, por exemplo, um tipo de peeling que a gente vai derrubar, que ele é químico, né? Mas é um risco leve, porque teria que ocorrer aí mais um acidente, né? A gente não está exposta de uma forma direta a esse risco químico. Outra questão, e aí, né, um vapor, uma névoa, uma neblina, uma poeira da progressiva, né, que provoca. Outro, risco biológico, então, na cor marrom, tá? Estão os fungos, os vírus, parasitas, bactérias, né? Risco 4, então, definido na cor, identificado na cor amarela, risco ergonômico, né? Levantamento errado de peso, atividades repetitivas, a postura inadequada, né? E ainda 5, então, a cor de identificação, o risco do risco é a cor azul, então que é um arranjo físico inadequado, uma iluminação que também é ruim, um eventual incêndio, né, problemas na eletricidade, na instalação, como eu falei, ou em algum equipamento equipamento que a gente utilize na área da estética que acabe tendo algum problema. Ainda uma queda, né, um acidente no ambiente de trabalho, você resvalar em alguma coisa, no piso úmido, né? Então, tem essas intercorrências aí que podem estar acontecendo também. Bom, gurias, a nossa aula, então, falando um pouquinho sobre os riscos presentes no nosso ambiente de trabalho, seria essa. Eu fico à disposição para dúvidas que vocês tiverem, né? Esclarecer comigo, podem me chamar sempre. E aqui eu coloquei então o TDE, que é assim, vamos praticar, porque olhando, parece tudo fácil, já sei, entendi, então vamos colocar isso em prática, tá? Então o TDE, a atividade de vocês na disciplina de hoje, vocês vão colocar, né? Vão pegar uma folhinha lá, vocês podem fazer tanto no Word quanto de forma manual, tá? Se vocês fizerem na forma manual, vocês enviam para mim via ambiente aula uma fotografia. Se vocês fizerem digitalizado, é só inserir para mim o arquivo no ambiente aula. Então, vocês vão identificar lá o nome da empresa, o nome da estética de vocês, pode ser real ou pode ser algo fictício. Pro é algo que eu imagino para mim, que quando eu for trabalhar eu quero que seja assim, ou se você já tem um ambiente, se você já atua numa clínica, você usa o desenho, a estrutura, o layout daquela clínica que você já está atuando, tá? Então, você vai fazer uma planta baixa, né, com as repartições do ambiente que você trabalha, e aí você vai identificar os riscos que tem lá, né? E aí você vai colocar as bolinhas, a leve, a moderada e a alta, conforme for o risco daquele ambiente, né, correspondente, e ainda com a cor. E aí na lateral você coloca os riscos que estarão presentes, né, com a corzinha de identificação. Super tranquilo de fazer, tá? Mas repito, qualquer dúvida que tiverem, vocês podem estar me chamando.
E aqui no final eu deixo uma mensagem, então, que é o quê? Qualidade significa fazer certo quando ninguém está olhando, né? E eu acho que isso é super importante porque essa questão da biossegurança e dos riscos que as pacientes estão expostas, como nós já falamos, às vezes elas nem percebem ou elas nem sabem, elas não têm certeza de como foi higienizado aquele ambiente ou aquele equipamento ou o acessório, o item, enfim, que você vai utilizar para o procedimento. Então, né, vale muito da nossa índole, da nossa ética, do nosso profissionalismo, esse cuidado e esse respeito com a nossa paciente. Então, aí que vai gerar a nossa qualidade, né? Então, qualidade é fazer certo quando ninguém está olhando. Um beijo e até a próxima aula.